Boa noite, beleza, vamos lá, vamos estudar aí língua portuguesa. Eu liberei mais um material de 25 questões, tá? Já chegou para vocês? Já pegou? Então, aí tem crase, tem modalizadores, tem reescritura, enfim. E se der tempo eu coloco mais umzinho no final. Tudo vai depender do andamento da aula de hoje. Vamos ver aí se a gente consegue dar uma... Não é correr não, tá? Nada disso. Bom, paramos em que questão? A gente fez a questão, foi a última questão. Foi a 25, foi a 24, foi a 20? Alguém lembra? 31? Nós fizemos a 31? Pô, então nós estamos adiantados pra caramba. Vamos lá, tô até feliz, ó. 32. Vamos fechar esse material logo? Tá, eu não vou colocar o gabarito das outras, que né, a gente já tem aí. Mas... Pô, Pedro, faltei. Aí pega com um amiguinho aí do lado e se não tiver, aí no intervalo você me cobra que eu dou um jeito de arrumar esse gabarito pra você. Acho que até tenho, né? Não sei se eu fiz na minha folha. Beleza. Bom, estamos avançando, hein? Vamos avançar aí mais um pouquinho hoje. Vamos lá. Aí nós temos aí a questão número 32. Beleza, 32 está aí, ó. Se colocarmos as formas de imperativo, faça, atenda, assista, descubra, na forma negativa, mantendo-se a pessoa gramatical, as formas adequadas serão. Então ele quer que você passe do imperativo afirmativo para o imperativo negativo. Rapidamente, vamos lembrar aqui como é que funciona o imperativo. Eu acredito que eu não tenha falado disso. Então, imperativo. A Getúlio Vargas, ela gosta também de cobrar a questão semântica do imperativo, não só estrutural. Essa questão é estrutura, porra, do afirmativo para o negativo. Mas em outras situações, outras questões que virão aí no material, você vai ver que ela vai falar assim, pô, com o uso da forma verbal tal, podemos dizer que a forma verbal transmite, aí vem letra A, um pedido, letra B, um convite, letra C, uma ordem, letra D, imperatividade, letra... Então, tem que ter uma percepção aí boa em relação ao imperativo. Imperativo, como muitas pessoas acham, não é apenas uma ordem. Ele normalmente é usado com ordem. Melhor, nem normalmente é usado, normalmente é ensinado como ordem. A criança no colégio aprende que imperativo é quando você está dando uma ordem. Mas não é isso. Imperativo... ele tem a semântica de ordem? Não, ele pode ter a semântica de ordem, pedido, convite, conselho. Então, quando eu falo assim, venha para a minha festinha, eu estou pedindo. Isso é imperativo, tá? Faça isso agora. Eu estou mandando, faça isso agora. Isso é uma ordem. Tá? Mas não necessariamente imperativo será uma ordem. Então, é justamente quando aparece isso em prova, ele coloca na letra A uma ordem, todo mundo marca sem analisar as outras. Porque pensa, pô, é imperativo. Identifiquei, é imperativo. Tá, mas o imperativo, ele não necessariamente é uma ordem. E outro detalhe, o imperativo ele é formado pelo presente do indicativo e pelo presente do subjuntivo. Há formas que são idênticas. Por exemplo, faça é idêntico no presente do subjuntivo, espero que eu faça, e é idêntico a forma faça no imperativo. Faça isso. Quando eu falo espero que eu faça, não tem ordem, não tem pedido, não tem conselho, não tem nada. Isso não é imperativo. Isso é presente do subjuntivo. Mas quando eu falo assim, faça agora, isso é imperativo. Então o problema às vezes acontece assim, ele bota uma frase com um verbo destacado lá e fala assim, marca a opção em que o verbo destacado esteja no mesmo tempo e modo do exemplo. Aí ele coloca um cara, exemplo, ele bota assim, olha, meu filho, espero que você seja feliz. Aí ele coloca isso aqui lá como exemplo, tá? Um exemplo aqui, rápido. Aí na letra A,
Na letra A ele bota assim, ó. Pronto. Esteja atento na hora da prova. Aí o cara naturalmente vem aqui, ó. Espero que você seja feliz. Seja. Espero que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Sem dúvida, isso aqui é o presente do subjuntivo. Sem dúvida. Aí quando o cara olha o esteja, automaticamente ele pensa, pô, espero que eu esteja, que tu estejas, que ele esteja. Também é presente do subjuntivo. Não é. Ele não é presente. Ele foi montado pegando uma forma do presente. Mas isso aqui não tem tom de presente de subjuntivo. Isso tem tom de imperativo. Eu estou te dando um conselho. Esteja atento na hora da prova. Isso que não é. Ah, mas dá uma confusão na hora que o cara olha por um seja e um esteja, ele vai falar que isso aqui é a mesma coisa. Não é. Isso aqui é imperativo afirmativo. Que veio, no momento da sua formação, ele veio do presente e do subjuntivo. Mas ele não é presente do subjuntivo. Tudo bem? Beleza. Então, é o mesmo cara, é a mesma forma, só que em outro contexto. É isso. É o mesmo cara, só que em outro contexto. Então, além da estrutura, que isso você tem que saber, não tem como não saber isso, tem que ter, tá? O imperativo afirmativo, ele primeiro, como é um pedido, um convite, um conselho, uma ordem, ele não existirá vinculado à primeira pessoa do singular. Seria uma coisa ilógica, né? Imagina você falando assim, eu, faça isso, eu, coma tudo, eu, estude, eu. Não existe isso, né? Sintaticamente falando, é importante que você tenha uma noção de sujeito e verbo, como a gente já teve, né? E eu vou colocar aqui, por exemplo, o verbo cantar, conjugado, ó. Verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantamos. Esse cara aqui, que conjuga o verbo, a pessoa, né? Ou seja, o verbo está vinculado à primeira pessoa do singular, à segunda pessoa do singular. Este cara aqui, sintaticamente, funciona como o quê? Sujeito. Ele é o sujeito do verbo. Concorda? Quando eu mexo com o sujeito, o verbo mexe também. Mudo da primeira do singular para a segunda do singular. Mudou, então você tem aí, né, a função sintática de sujeito. Muitas pessoas não sabem, mas o imperativo, como é um pedido, um conselho, uma ordem, necessariamente vai estar vinculado a alguém. E esse alguém vai ser o próprio sujeito da frase. Então, qual é o sujeito de uma forma verbal no imperativo? A pessoa a quem ele estiver vinculado. Você está dando uma ordem para quem? Está falando com quem? Com a primeira pessoa do singular? Não, porque não existe essa possibilidade. Então, se você fosse pensar numa primeira pessoa do singular, que seria eu, né? Você falaria, não tem como, não dá. Eu não posso pensar no imperativo para a primeira pessoa, eu não consigo falar, eu, faça isso, eu, não dá. Então, vamos de novo. Pedido, conselho, ordem, convite, não importa. Necessariamente, você vai fazer isso para alguém. Vai pedir a alguém, vai dar uma ordem a alguém, não importa. Mas tem que ter um interlocutor presente no texto. Então, quando ele fala a marca opção em que há a marca certa da presença do interlocutor no texto, porra, é o momento em que ele vai usar o imperativo, sem dúvida. Porque imperativo é a garantia de ter alguém ouvindo o que o cara está falando. Não tem como. Você vai dar uma ordem para ninguém. Não dá. Tem que ter alguém. Então, se você coloca aqui no quadro, faça silêncio, se ninguém ler isso aqui, vai adiantar isso aqui? Não. É uma ordem para você. Então, quando você preste atenção, se ninguém estiver lendo aquilo, não vai adiantar de nada. Então, a presença do interlocutor no texto, quando você tem um imperativo, seja ordem, pedido, conselho, convite, o que for, mas ele é a presença do cara tá ali. Tá, aí você tem a segunda pessoa do singular, que seria tu. Depois, seria ele, né, na sequência. Só que ele
ficaria uma coisa também esquisita. Imagina só. Ele, faça isso, ele, anda ele. Não dá. Então a norma culta falou, olha, vamos trocar o ele e o ela por você. Porque a ordem tem que ser direta, tete a tete, olhando para você. Faça você, coma você, estude você. Não é estude ele, faça ele. É uma ideia de terceira pessoa, só que você não vai representar por ele e por ela. Você vai representar por que palavrinha? Você. Na sequência, primeira pessoa do plural, nós. Depois, segunda pessoa do plural, vós. E eles e elas eu vou representar por vocês. Tá. Você tem as pessoas do imperativo. Então, você tem os sujeitos do imperativo. É como se você estivesse conjugando um verbo no imperativo. Você não conjuga no presente, não conjuga no passado, no futuro. Você vai conjugar no imperativo. Então, quando você trabalha com isso aqui, como eu falei há pouco, há uma dependência de quê? De presente do indicativo e de presente do subjuntivo. Por quê? Porque a forma do verbo. Por exemplo, o tu, que é a segunda pessoa do singular, e o vós, que é a segunda pessoa do plural, o tu e o vós, eles virão sempre no imperativo afirmativo, dando uma ordem afirmativa, sem que haja palavra negativa acompanhando o verbo, você vai ter aqui uma forma extraída do presente do indicativo sem o S. Então, na verdade, é claro que ele vai se parecer muito com o presente do indicativo, pô, sem dúvida. Vai ser quase igual, cara. Vai ser assim, um negócio muito próximo, só vou tirar o S. O resto será igual. Imagina. Você olha assim, ah, é presente ou é imperativo? Depende do contexto. Porque se ele colocasse aqui, ó, espero que você esteja atento na hora da prova, já não seria mais imperativo. Já seria o presente do subjuntivo. Tem que ser uma ordem, um pedido, um convite, mas direto. Esteja atento. Faça direitinho. Preste atenção em mim. Olhe agora aqui. A gente usa isso o dia inteiro, né? Imperativo. Dê-me licença. Pô, por favor, coloque o copo no apoio de copo lá no descanso. Ah, é, para não manchar. Então, tudo imperativo. Imperativo tudo, o tempo inteiro. Então, você vai ter que aprender a conjugar os verbos no presente do indicativo. Pô, show de bola. Ainda bem que não é um futuro do pretérito. Né? Ainda bem que é presente do indicativo. Aí, o restante. O você, o nós e o vocês, esses carinhas aqui virão de onde? Do presente do subjuntivo. E eu vou ter que saber conjugar. Ah, então eles virão sem S, com S? Não. Tudo igual. Cópia mesmo. Igual. Você vai conjugar o presente do subjuntivo e vai copiar a forma. Copiar. Ctrl C, Ctrl V lá da informática lá, né, que também vai cair no teu concurso. Então, quando você trabalha com imperativo, seja afirmativo ou negativo, esses dois caras aqui, presente do indicativo e presente do subjuntivo, eles são os caras que vão estar presentes nas questões. Tá, beleza. Então, quando você trabalha com presente do indicativo, a conjugar um verbo no presente do indicativo. Beleza, eu vou conjugar. Tá, conjugar um verbo, pronome pessoal do caso reto. Então você tem eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então você está aqui com uns carinhas aí, que são os conjugadores do presente do indicativo. Tá legal? Os caras que conjugam os verbos. Pô, Pedro, e aí? E você também tem o presente do subjuntivo. Também com os carinhas, os mesmos caras. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Eles ou elas. Né? Aí você tem aqui o presente do subjuntivo. Beleza. Pedro, como é que funciona? Vou conjugar presente do indicativo.
verbo cantar, verbo comprar, verbo não importa, vender, não importa, vender, né? Vamos lá, vender. Verbo vender, como é que seria a conjugação no presente? Hoje eu vendo, ó, hoje eu vendo, bora, tu vendes, ele vende, vamos, nós vendemos, vós vendeis e eles vendem, tá? Aí você tem aqui o presente do subjuntivo, tem uma puxada. Espero que eu venda. Aí tem uma coisa interessante. Por quê? Porque quando você começa com venda, vai com venda até o final. Não vai mudar nunca isso. Então, ó, espero que eu venda, espero que tu vendas, ó, venda aqui. Espero que ele venda, bora. Espero que nós vendamos, tem que ser com venda. Espero que vós vendais, dá vontade de falar vendeis, mas é vendais, vai com venda até o final. Espero que eles vendam. Então, você tem aí a conjugação. Agora, posso montar imperativo? Pode. Mole. Imperativo afirmativo é mole. Vamos lá, vou fazer aqui o imperativo afirmativo do verbo vender. Só existirão 5 formas possíveis do imperativo afirmativo para ele. Por quê? Porque só existem 5 pessoas possíveis para montar um imperativo na vida. E quantas opções nós temos numa prova de concurso normalmente? 5. Então, normalmente, a questão é vinculada à pessoa. Normalmente é isso. Então, você pega uma questão de prova, pô, A, B, C, D, E, normalmente é vinculada à pessoa. Ele vai trocar uma pessoa, outra, vai dizer, é isso. Normalmente é isso. Então, como é que fica aqui? Eu vou conjugar o verbo vender no presente do indicativo e tirar o S. Aí eu vou colocar a forma aqui. Pá! Então fica, eu vendo, tu vendes. Tira o S, fica como? Vender. Olha só que interessante. Quando eu falo assim, vende aí, vende. Eu não preciso escrever. Necessariamente, eu estou falando com que pessoa? Tu. E mais do que isso. Vende aí, vende aí. Qual é o sujeito da frase? Tu. Pô, comprei o livro, é a mesma coisa. Comprei o livro, qual é o sujeito? Eu. Vende aí. Tu. Você tem que ser capaz de olhar o sujeito da mesma maneira como você fala. Comprei o livro, qual é o sujeito? Eu. Vende aí, qual é o sujeito? Tu. Mas não é o não, né? Você tem que saber o imperativo. O cara vai te perguntar. Até mesmo em RLM ele pode perguntar isso. Uma sentença é formada por sujeito e verbo. Das opções abaixo, marca, como caiu no TRF, marca a correspondência correta que julga lá as frases como sentenças. Aí bota assim, não fume. Porra. A maluco olhou e falou assim, cadê o sujeito? Não tem. Então não é sentença. Porra, é sentença. Isso é raciocínio lógico. Cacete, é português. Porra, raciocínio lógico. Tá lá na questão de RLM. RLM. Tá de sacanagem, né? Isso não é RLM. Mas vamos lá. E o vós? Mesma coisa. Vós vendeis. Tira o S, vendei. Vendei. E aqui? O você, o nós e o vocês. Cópia. Mas é cópia mesmo. Então como é que fica? Você. Venda. Venda você. Bora, depois. Vendamos nós. E depois. Vendam vocês. Pergunto. Com base naquilo. Qual o sujeito da frase esteja atento na hora da prova? E aí, vamos testar? Bom, isso aqui é imperativo afirmativo ou negativo? Afirmativo. Vamos lá. Se for o tu, vou daqui. Se for o tu, ele veio de que lugar? Presente do indicativo sem o S. Verbo estar. Presente do indicativo. Eu estou, tu estás. Tira o S, está. É o estar? Não. Tá, não é nem o tu. Bom, como é que seria o verbo estar, né? No presente do indicativo, o vós. Que seria presente do indicativo sem S também, né? Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós. Como é que é? Fala de novo, vamos lá. E aí, como é que faz isso? Vai. Vamos pegar outra, aí depois a gente volta para o estar.
Vamos lá. Um rápido aqui. Ó, para você entender. Ah, Pedro, eu não sei imperativo. Não, você não sabe verbo. Ah, tá bom. Imperativo é mole, pô. Realmente. Aí se torna difícil porque quando você pega um verbo na trolha, ó. Ir, verbo ir. Como é que fica? Presente do indicativo, mole. Tô até com vergonha. Vai. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Tá. E no presente do subjuntivo? Espero que eu vá. E no presente do indicativo? Eu volto. Espero que eu vá. Espero que tu... Vá de novo, ó. Aqui, ó. Leia o que está escrito aqui. Leia o que está escrito aqui. Não é mas não, mas é o cacete, é mais. É mais com i, mais sem i. Mas o som parece mesmo, é igual. Tá, e aqui? É vais e aqui é vais. E. Tá, esquece o tu, vai. Ele. Eu vou, tu. Ele. Vai. Com i ou sem i? Com i? Ah, então tu vais. Com i também. Vamos lá. Espero que eu vá, que tu... Espero que ele... Tem i aqui? Não, então aqui também não tem não. Ah, beleza. Aí continua, né? Porque você fala, pô, passei por um problemão, né? Aí vem o outro problemão, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Eu vou, tu vais com i, ele vai, nós. Vamos. Cara, que gostoso. O português é muito maneiro, né? Nós vamos. Aqui fica esquisitão. Mas vai, ó. Espero que eu vá, que tu vás, que ele vá, que nós... Vamos. Pô, mas é na moral, mano. Imagina, dá uma vontade de falar vamos. Qualquer coisa diferente de vamos, né? Você só começa a ter a dúvida quando começa a conjugar. E como é que você faz imperativo se não conjuga? Não tem como, né? Certinho assim, né? Vamos. Ótimo. Esquece o verbo ir. Verbo cantar. Bora. Eu canto. Ah, o canto, vambora. Bora. Eu canto, tu cantas. Show de bola. Ele canta. Vamos lá. Não demore não. Nós cantamos. O cantar é pra você arrebentar. Vamos lá. E o vós? Cantais. Como é que normalmente você se vira para usar o vós na língua portuguesa? Porque a gente não usa no dia a dia, né? Então aqui a gente pega uma cola com tu. Né? Você fala assim, cantas, jogo e cantais. Vendes, jogo e vendeis. Aí você, show. Tá, mas e com o verbo ir? Eu vou, tu vais, já tem um i. Ele vai, nós vamos, vós. Cara, não dá vai ir. Não, muito escroto. Aí simplesmente a norma culta fala vós ides. Tipo, super natural. O problema não é o imperativo em si, o problema é a conjugação verbal, né? Então, eu sugiro que você entre hoje, chegando à sua casa, tá? Entre no site, no Google, todo mundo tem essa porra, Google. Aí joga lá assim, conjuga-me. Aí você vai dar um enter. Aí vai aparecer o primeiro link lá. Você vai clicar nesse link e vai jogar o verbo que você quiser. E ele vai conjugar corretamente. Pedro, você recomenda esse site? Com certeza, porque eu já testei todos os verbos possíveis e impossíveis de concurso público. Por isso que eu indico. Se você for colocar um verbo que nunca caiu em prova, eu não garanto não, mas se for um verbo de prova, cara, todo verbo eu jogo lá e dou uma conferida, para saber se o site é bom. Então ele é bom. Conjuga-me, né? Aí você vai conjugar, aí bota todos os tempos e modos, inclusive no imperativo. Então é importante que você pense num verbo, conjuga, monta imperativo e dê uma olhadinha para conferir. É o gabarito. É como se fosse o gabarito. Tem qualquer verbo, né? Tá. Vós ides, coisa bonita. E eles vão. Eles cantam. Tá. Espero que eu vá, que tu vás, que ele vá, que nós vamos, que vós. Tem que ter o vá, porque está no subjuntivo, lembra? Começou com cante, vai com venda, vai com venda, com... Então fica vá, des, a desinência criada para verbos esquisitos.
e eles vão. Tá. Beleza. Aí o cara pergunta, se fosse conjugar o verbo estar no voz do presente do indicativo para tirar o S, aí ficaria eu estou, verbo estar. Eu estou, tu, estás, ele, está, nós, estamos, vós. E então, eu estou, tu estás, ele está. Minha pergunta, como é que eu conjugo? Como é que eu escrevo isso? Eu estou, tá vermelha. Eu estou. Bora, tu. E como é que é esse estás? É assim? É assim? Ele está, nós estamos, vós. Estáis, assim? Como é que é? É assim? Estáis? Tá, e eles estão. É isso ou não? Quem julga que isso aí tá certo? Julga? Perfeito. Se você encontra muito isso aqui em texto religioso, quando ele usa muito voz. Aí em texto religioso é muita mensagem de conselho, né? Muito conselho, né? Faça, paba. Ele fala muito com voz. Então é interessante que você, mesmo que não seja religioso, pegue textos religiosos, Bíblia mesmo, você vai encontrar infinitas formas de imperativo vinculado ao voz, para você começar a ficar mais à vontade com voz. Alguém usa o voz no dia a dia? Ninguém na vida. Nunca ouvi ninguém falar voz. Eu nunca ouvi falar. Nunca. Pô, tive aula com professores assim, tipo, sei lá, catedráticos lá, Bechara, tipo, porra, Nilson. Cara, ninguém fala voz, mano. Nunca ouvi na vida um cara falar voz. Então, assim, a gente não usa isso no dia a dia. Então, quando vem a trolha, é difícil. Então, aqui, aquele esteja lá, não está vinculado a quem? Ao imperativo afirmativo, nem ao tu, nem ao voz. Aí, se for no subjuntivo, ou vai ser você, nós, ou o quê? Vocês. Tudo veio do presente do subjuntivo. Parecido ou igual? Imperativo afirmativo, você, nós e vocês. Igual. Então vamos lá. Imperativo afirmativo, você. Verbo estar. Espero que eu esteja, tô lá aqui embaixo. Que tu estejas, que ele esteja. Então achei o cara. Quando eu falo esteja atento na hora da prova, qual é o sujeito desse cara aqui? Eu estou falando com que pessoa? Você. Eu preciso escrever para saber que é o você? Não. Ele está oculto. Está ali. Mas é óbvio que é o você. Para a língua portuguesa seria uma coisa óbvia, tá? Não é uma coisa absurda, não. Beleza. Então a gente já sabe ali que o esteja, o sujeito daquela frase ali é o você. É um sujeito oculto. Ou sujeito simples, determinado, enfim, mas ele só está oculto. Não precisou escrever. Ele poderia ter colocado, esteja você atento na hora da prova. Não teria problema algum, tá? Beleza. Imperativo afirmativo foi. Imperativo negativo, é a questão, né? O imperativo negativo pede para passar do afirmativo para o negativo. Essa questão é uma porrada na sequência. Por isso a gente está fazendo essa ideia aqui. O imperativo negativo, qual é a palavrinha que marca o imperativo negativo? É uma palavra negativa. Não é a palavra não. É qualquer palavra que tenha um caráter negativo. Um pouquinho de negação. Uma coisa, uma faísca de negação. Qualquer coisa já serve para montar imperativo negativo. O nunca, se você for perguntar qual é a classificação do nunca, eu vou falar que é tempo. Advérbio de tempo. O jamais, tempo. Só que, pô, ele tem negação. Quando eu falo assim, nunca faça isso. Pô, eu sei que é tempo. Eu sei que a pergunta é, quando que você quer que eu faça? Aí você fala assim, nunca. A pergunta é com quando. Você responde o nunca, o jamais. Quando você quer? Não. Isso não é uma pergunta, né? Então, não é tempo. É pura negação. Mas,
Dentro da negação, dentro do tempo eu tenho negação. Isso é normal. Então, qualquer coisa que te dê um caráter de negação, já está valendo. É monto imperativo negativo, sem dúvida. O mais clássico que aparece aí, né, nos livros e tal é o não, claro, mas eu não quero que você fique preso a ele. Da mesma maneira como não existe primeira pessoa no imperativo afirmativo, eu também não posso colocar a primeira pessoa no imperativo negativo. Não posso. Legal? Não existe isso. As outras vão continuar normalmente. O tu, o você, o nós, o vós e o vocês. Pronto. Aí você tem aqui tudo bonitinho. Só que no imperativo negativo é uma coisa mais fácil de fazer. Por quê? Porque você tem tudo vindo do mesmo lugar. Tudo vindo do presente do subjuntivo. Tudo vindo do presente do subjuntivo. Subjuntivo. E tudo que vem do subjuntivo, em se tratando de imperativo, vem igual. Tá? Então você tem que copiar literalmente o que está no subjuntivo e rebater para cá. Por isso que quando você tem uma forma esteja, dá para confundir. Isso é presente do subjuntivo ou é imperativo? É igual. A forma é a mesma. O contexto é que vai definir se é imperativo afirmativo ou se é um presente do subjuntivo. Porque a forma é igual, idêntica. Então aqui, não, como é que ficaria? Não vendas, ó, não vendas. Depois, não venda você, tô copiando mesmo. Depois, não vendamos nós, não vendais vós e não vendam vocês. Então a gente tem aí montado o imperativo afirmativo e o imperativo negativo de um verbo como exemplo, que é o verbo vender. Tá, beleza. Aí a questão fala assim: se colocarmos as formas de imperativo, faça, atenda, assista, descubra, na forma negativa, mantendo-se a pessoa gramatical, as formas adequadas serão. Então, mantendo-se a pessoa gramatical. Então, eu vou colocar aqui essas formas verbais para que a gente tente aí descobrir a pessoa. De antemão, eu já aviso uma coisa. Normalmente, quando você começa a falar com uma pessoa, você vai com a mesma pessoa até o final. Então, quando você fala assim, ó, faça, você está falando com uma pessoa qualquer. Ou tu, ou você, ou nós, ou vós, ou vocês. Se você for se referir à mesma, mais uma vez você vai ficar com a mesma pessoa. O que ele faz é mudar. Ele bota o faça vinculando ao tu, depois o venda vinculado a você, depois... Isso é erro. Isso é errado. Quando você começa no imperativo a falar com uma pessoa, as formas verbais, todas as formas verbais, têm de estar em harmonia com aquela mesma pessoa. Você não pode ficar pulando, né, de uma pessoa para outra. É como se você falasse assim, olha, sei lá, eu chego à minha casa, aí eu olho pro meu filho, né, quando eu tiver um filho, eu falo assim, olha, eu não, mas a Milena falando, ó, arrume já seu quarto, arrume já seu quarto, toma logo o seu banho e dorme, e durma porque amanhã é dia de colégio, tem de ir pro colégio de manhã. Aí imagine só isso. Aí o cara fala assim, arrume quem? Isso é imperativo afirmativo ou negativo? Negativo? Afirmativo, beleza. Imperativo afirmativo. Qual é a pessoa? Não sei. Se for o tu, ele vem do presente e do indicativo sem o S. Eu arrumo, tu, arrumas. Tira o S, arruma, é o tu? Não. Se for o você, seria presente do subjuntivo igualzinho. Presente subjuntivo do verbo arrumar, vai. Espero que eu. Arrume, que tu. Arrumes, que ele. Opa, qual é a pessoa? Você. Aí você olhando pro seu filho, fala assim, arrume já seu quarto. E depois você fala assim, toma já seu banho. Toma. Imperativo afirmativo. Eu tomo, tu tomas. Tira o S, toma. Agora já mudou para quem? Olha a cabeça da criança. Como é que vai ficar? Adolescente rebelde depois, né?
Fala assim, pô, primeiro, mãe, você tem que se decidir. Tá falando com quem? Imagina uma dessa, né? E depois, durma, meu filho. Durma que amanhã tem colégio lá. E aí? Espero que eu durma, que tu durmas, que ele durma quem? Você. Ela se arrepende e volta por você. Então, ou seja, isso aqui é uma estrutura errada. Você está falando com a mesma pessoa, mas os verbos não estão acompanhando. Então isso é erro, né? Normalmente eles brincam assim. Marque a opção em que a frase esteja correta, tá? Então, se eu falo isso aqui, olha aqui, toma, olha que bacana isso aqui, isso é muito gostoso de estudar, olha só. Toma já o seu banho. Toma já o seu banho. Aí ele pede para você marcar correta. Frase correta. Em relação a quê? Sei lá, frase correta. Aí você, porra, que merda, né? Aí você começa, pô, o já tem acento, legal, pá, começa a viajar. Olha pro verbo. Ou vai ser concordância, ou vai ser regência. Olha pro verbo, porque o verbo é muito grande para estar ali de bobeira. Toma já o seu banho. Toma é vinculado a quê? Imperativo, afirmativo e vinculado a que pessoa? Tu. O erro tá aqui, ó. Se é tu, qual o pronome vinculado ao tu? Ele botou seu. Putz, é um erro mínimo. Você, cara, então isso aqui tá errado. Ele não respeitou. Eu não tô falando só o verbo, só o imperativo, tudo. Se você tá falando com uma mesma pessoa, tudo tem que respeitar. Tudo tem que estar vinculado àquilo. Esse é o problema de uma prova de concurso. Então, assim, vamos lá. Questão fácil. Porra, passe do afirmativo para o negativo. Questão difícil, não fala nada e pergunta se está certo ou se está errado. Aí ele vai misturar. Teu. É doideira. Doideira. Aí você, pô, Pedro, mas aí você vai fazendo questões, aí você, de novo. Como ela falou aqui ali fora de uma questão de adjetivo. Ela, eu percebi, eu falei, você vai tomando tanta porrada, você começa a acertar quando você não consegue mais errar. Já errou tudo que tinha para errar e falou assim, gente, eu vou errar de novo, né? Você fala, não, essa aqui eu vou acertar porque eu já errei. É isso. Eu acho que é um momento bem bacana do estudo. Fala assim, caraca, errei 1000 vezes. Quanto mais você erra, mais você aprende. Aí você não vai errar mais aquela porcaria. Eu fico com raiva, por exemplo, quando eu erro. Raiva. Eu fico com ódio. Aí eu fico olhando uma questão assim e falei, filha da mãe, né? Eu errei. Porra, se eu fosse na dia da prova, não. Aí eu circulo, eu leio de novo o anunciado, leio a correta 1000 vezes, leio a correta 50 milhões de vezes. Falo, caraca, não é possível, né? Então, é mais ou menos isso. Você começa a acertar quando não consegue mais errar. Isso é insistência. Não tem como ser diferente. O cara que sabe imperativo, ele pode errar uma questão dessa, porque ela não envolve só imperativo. Ela envolve o uso de pronome. Pô, não é seu não, é teu. É de sacanagem, né? Isso aí. Então, pegando a questão, ele fala assim, as formas verbais, faça, atenda, daqui ó, as formas verbais que ele colocou legal, faça, aí depois, atenda, ó, atenda, aí depois, assista, aí depois, descubra. Ele pediu para você ficar com a mesma pessoa, que a gente tem que descobrir qual é. A mesma pessoa, ele fala de pessoa gramatical, não importa, pessoa. E se ele não falasse nada, passe para o imperativo negativo. Se não falar nada, fica com a mesma pessoa. Normalmente tem que tomar cuidado que ele fala assim, passe para o imperativo negativo jogando para a segunda pessoa do plural. Porra, uma zona. Normalmente ele vai com voz, para te ferrar mesmo. Então, ó, faça. Isso é imperativo sem dúvida, tudo. Imperativo afirmativo ou negativo? Afirmativo. O faça está vinculado a que pessoa? Você. Vou dar uma conferida. Se for você mesmo, ele veio do presente do subjuntivo. Subjuntivo, espero que eu faça, que tu faças, que ele faça. Espero que eu atenda, que tu atendas, que ele atenda. Então atenda você. Espero que eu assista, que tu assistas, que ele assista. Assista quem? Você. Já era uma coisa que eu já estava prevendo.
Se ele começou a falar com o imperativo, ele vai usar a mesma pessoa. Só estou dando uma conferida, né? Não necessariamente. Descubra. Espero que eu descubra, que tu descubras, que ele descubra. Ou seja, eu conjuguei em todas, eu conjuguei o presente do indicativo ou do subjuntivo. Presente do subjuntivo. E copiei. Tudo igual. Tá, então o que me interessa aqui é, pô, a pessoa. Ah, agora eu quero fazer o imperativo negativo. É isso que ele pediu, né? Imperativo negativo, as formas adequadas serão. Olha pra cá. Porra. O você, para montar o imperativo afirmativo, o você, ele vem do presente do subjuntivo igualzinho. E para montar o imperativo negativo todo, incluindo o você, também vem do presente do... Só botar um não. Neste caso. É muito simples. Então qual o gabarito? A. Foi? Não é tudo igual, porque ele vem do mesmo lugar, pô. Se ele mudasse um pouquinho, aí ia ser uma questão um pouco mais difícil. Aí questão 32. Questão 33. Nos envelopes do Açúcar União, presentes em restaurantes e bares, aparecem as seguintes frases. Abrace de verdade, elogie mais, curta seus amigos, encontre novas fronteiras, viva intensamente. Pô, bacana, hein? Se colocarmos as frases dos envelopes de açúcar na forma negativa da segunda pessoa do singular, a forma correta... Vamos lá. Então ele quer que você monte o imperativo afirmativo ou negativo? Negativo. Mas é qualquer pessoa que ele quer? Não, ele quer a segunda pessoa do singular, que é o tu. Eu já sei que isso aqui, presente do subjuntivo, parecido ou igual? Igual. Aí lá vou eu. Beleza. Aí a primeira foi, abrace de verdade. É o verbo abraçar. Se eu quero montar com o verbo abraçar, o imperativo negativo, como é que fica? Espero que eu abrace, espero que tu abraces. Tira S ou copia? Então fica não abraces. Não abraces. Como? Todos os verbos aí estão no presente subjuntivo, tá? Ah, sim. Do texto original. Todos, mas eu quero que você entenda o seguinte, que não me interessa o que está no texto original, nesse caso. Entendeu? Eu não quero que você perca tempo analisando o que está no texto original. Porque ele não depende disso. Ele simplesmente fala assim, ó. Nos envelopes, se colocarmos as frases na forma negativa da segunda pessoa do singular, o que está lá pouco me importa. É como se eu falasse assim, aí, pô, monta o imperativo negativo do verbo abraçar, tu. Aí você vai, copiar o presente do subjuntivo. Nesse caso, como era negativo, era só botar o S em todos. Era só colocar o S em todos. Mas vamos lá. Mas às vezes ele coloca também nas opções a conjugação incorreta. Tipo o verbo abrir. Aí ele bota não abres. Tá certo? Não. É foda. É isso aí. Vamos lá. Verbo viver. Então, ó. Não abraças. É isso? Não. Verbo elogiar. Espero que eu elogie, que tu elogies. Então fica não elogies. Essa. Na outra, não curtes. Não curtes. Subjuntivo. Espero que eu curta. Espero que tu curtais. Então não curtais. Outra. Encontrais. Espero que eu encontre. Espero que tu encontres. Então é não encontres. Cuidado. E outra. Verbo viver. Espero que eu viva. Espero que tu vivas. Então não vivas. Então a única que é boa aí é a letra B de bola. Gabarito. Todo mundo acompanhou? Tranquilo? Foi?
34. Entre as mensagens abaixo, a única que está de acordo com a norma culta é a única que está de acordo. Letra A. Verifique os dados da conta a pagar. Clica neste botão. Ou verifica. Né? Você tem que ficar com a mesma pessoa. Então, olha só, quando ele fala assim, verifique os dados da conta a pagar, esse verbo está no imperativo o quê? Afirmativo. Só que está no imperativo afirmativo vinculado a que pessoa? Você. Vamos confirmar isso aí? Espero que eu verifique, que tu verifiques, que ele verifique. Verifique você. Aí depois ele fala assim, clica neste botão. Clica. Clica quem? Tu. Eu clico, tu clicas. Tira o S, clica. Então ele misturou a pessoa, pode falar. Cara, isso não é paralelismo. Não é. Isso é uma estrutura incorreta mesmo. Não é paralelismo, não. Porque o paralelismo ele acontece com artigos, com funções sintáticas e não com uso de pronome ou tipo de sujeito. Quando você muda o sujeito de uma frase, não necessariamente ela está errada. Posso falar, Paulo comprou o livro e tu foste a São Paulo. Dane-se. Só que neste caso aí, você tem de manter a mesma pessoa. Mas não chama isso de paralelismo, não. Eu não chamaria, não. Tá? Vamos lá. Aí depois, verifique os dados da conta a pagar e clique. Não clique, ele misturou pessoas. Demonstra que você é esperto. Olha só. Primeiro erro. Eu estou falando com que pessoa? Ele escreveu a pessoa, você. Mas ele botou demonstra. Seria o quê? Demonstre. Demonstre, pô. Demonstre. Espero que eu demonstre, que tu demonstres, que ele demonstre. Demonstre você. Demonstre você e não demonstra, tá? Demonstra que... Pode até ser, demonstra que tu és esperto. Ok. Mas ele não colocou isso. Ele colocou demonstra que você é esperto. Pague. Espero que eu pague, que tu pagues, que ele pague. Pague suas, pronome de terceira, contas em dia. Tudo certo, mas o erro está aqui. No demonstra que você é. Demonstre. Todo mundo percebeu isso ou não? Foi? Controla teu dinheiro. Ó, controla teu. Ó, ele tá mandando. Controla. Eu controlo, tu controlas. Tira o S, controla. Controla tu. O teu dinheiro, tá? Controla teu dinheiro. E viaje. E viaja. Viajar. Por que não é viajas? Porque, olha, o tu é presente do indicativo sem o S. Eu viajo. Tu viajas. Tira o S, viaja. Cuidado com isso, beleza? Tranquilo? Então aí poderia ser viaja, aí daria para corrigir a questão. Não despreze as feias. Desprezar, não despreze. Espero que eu despreze, que tu desprezes, que ele despreze. Não despreze. Estou falando com que pessoa? Você. Não despreze as feias. Confira suas qualidades. Verbo conferir. Espero que eu confira, que tu confiras, que ele confira você as qualidades. Ou seja, tudo vinculado ao você. Tá certo. Foi? Quando você olha uma questão dessa, parece que é tranquilíssima e tal, mas não é não. Não é. De verdade. As pessoas olham isso e a gente fala assim, meu Deus, não tem erro. Você vai ficar lendo isso aí 1000 vezes. Ué, não tem erro de acentuação gráfica, não tem crase, não tem nada errado, concordância. Não tem nada errado. Ah, o erro está no uso de pessoas diferentes. Porra. Só, você acabou de ver a estrutura do imperativo. Falei de pessoas... Aí depois vai pegar uma questão? Ué, sinceramente, é mais tranquilo. Agora, no dia da prova, o maluco não viu imperativo, não viu nada, não treinou, parceiro, não vai, não faz. Aí ele vai sair e vai falar assim, pô, teve uma questão lá que, cara,
Não teve resposta. Tem que anular a inscrição dele do concurso. Morreu, hein? Pô, fala sério. Vamos lá. 34. E aí a letra E. Em caso de fogo, procure os extintores. Procure quem? Você. Procure você. Espero que eu procure, que tu procures, que ele procure. Procure você. Pede. É pede ou é peça? Peça. Espero que eu peça, que tu peças, que ele peça. Peça você. Apoio da brigada. Pede não. Eu peço, tu pedes. Pede tu. Seria tu, né? Tá errado, misturou as pessoas. Então, questão 34, qual o gabarito? D de dado. Questão 35. Na frase, abrace-me, meu filho, antes de eu ir embora. Se colocada na forma negativa, abrace-me, meu filho. Abrace. Tá falando com quem? Com você ou com tu? Você, vamos dar uma conferida? Imperativo afirmativo. Se for você, presente do subjuntivo. Espero que eu abrace. Bora, que tu. Abraces, que ele abrace. Aí eu pego essa forma e copio. Então fica abrace você. Abrace-me você. Abrace a mim você. Estou falando com você mesmo. Pô, se ele veio do presente do subjuntivo, porra, quando você vai botar para o imperativo negativo, que também vem do presente do subjuntivo, tem que tomar só um cuidado com a palavra atrativa. Só. Né? Porque existe a palavra atrativa aí no enunciado, que é não, né? Ó, não. O não, ele puxa o pronome. Então, se ele colocasse não abrace-me, botar aqui, ó. Não abrace-me, isso aqui estaria totalmente errado. Totalmente errado. Teria que ser o quê? Não me abrace. Não me abrace, tá? Porque a palavra atrativa faz aí a próclise, ou seja, o pronome antes do verbo, essa próclise, é uma, vou botar aqui, próclise, será uma próclise obrigatória. Tá? Então, cuidado, só cuidado com isso, que às vezes ele coloca nas primeiras opções o não abrace-me. Aí o cara que está meio afobado pode marcar de bobeira. Não é uma questão com o aluno preparado R, não. Tá? Não isso. Então, ó, qual letra? D de dado. 36. Organize sua empresa. Se substituirmos, né, a terceira pessoa pela segunda pessoa do singular, ele quer a segunda pessoa do singular. Qual é a segunda pessoa do singular? Tu. Tu. Isso é imperativo afirmativo ou negativo? Organize. Afirmativo. Tu. Vem do presente do indicativo sem o S. Eu organizo. Tu. Organizas. Tira o S. Organiza. Aí, cuidado. Organiza tua empresa. O tua equivale à segunda pessoa de singular. Então, qual letra? D de dado. É, 37. Se a primeira frase da charge fosse colocada na forma tu estás cercado de ignorantes, a segunda frase deveria ser escrita do seguinte modo. E aí? Sai, saís, sais, saia ou saiais? Nossa, saiais, né? Nossa. E aí? Sais. Tem que tirar o S. Esse safado do S é um doido, tá? Então, olha só. Ele fala assim, tu estás cercado de ignorantes. Aí tá falando com tu. Sai ou saia ou sais, vamos ver, desse livro com as mãos para cima. É o verbo sair. O tu vem do presente do indicativo sem o S. Eu saio, tu sais. Ó, eu saio, tu
sais, tira o S, sai tu. Legal? Então, gabarito, letra D. D de dado. 38. Se colocarmos a frase se beber não dirija na primeira pessoa do plural, nós, a forma correta dessa frase será se... Tá, vamos voltar. O inicial aí, se beber não dirija, está vinculado a que pessoa? Está falando com quem? Tu? Você? Vamos dar uma conferida? Não dirija. Imperativo afirmativo ou negativo? Negativo. Ele é cópia do presente do subjuntivo. Vou confirmar. Dirigir. Espero que eu dirija, que tu dirijas, que ele dirija. Quando eu falo não dirija, necessariamente é o você. Mas vamos ver se o outro verbo tá legal. Se você beber, não dirijas. Show? Tranquilo? Beleza. Aí ele pede para você passar para que pessoa? Não, é para a primeira do plural. Ou seja, se eu beber, se você beber, se nós bebermos, se bebermos, não... Bom, imperativo, negativo. Cópia do presente do subjuntivo. Espero que eu dirija, que tu dirijas, que ele dirija, que nós dirijamos. Que começa com dirija, vai com dirija até o final. Se começa com venda, vai com venda até o final. Então é dirijamos. Qual o gabarito? B de bola. B de bola. 39. Um estudo analisou. Vamos voltar. Nesse contexto, o vocábulo que mostra uma alteração de acentuação gráfica em função do último acordo ortográfico é... Galera, se você analisar a letra A já mudou o assunto, né? Não é mais imperativo, é acentuação gráfica. A letra A, ela apresenta uma palavra que realmente sofreu alteração com o acordo ortográfico. Olha só, como ele colocou uma prova de 20 questões, né, para você lá no domingo, ou do dia 6 ou do dia 13, tá? Eu recebi até uma proposta aí de um professor. Faz um simulado aí e tal. Eu tô montando, né? Aí eu tô montando um simulado, como se fosse um simulado aí inédito para ele. Tá, aí a galera, e aí? Cara, são 20 questões. A banca tem espaço para cobrar tudo que está no edital. Não é uma prova com 10 questões, com 5 questões, com 15, é com 20. Então, assim, vai cair essa acentuação gráfica. Vai cair. Cara, se você vai errar ou não, é outra história, mas vai cair. Vai cair essa acentuação gráfica. Então, preste atenção. Se fosse uma prova com menos questões, eu falaria o seguinte: dê mais ênfase nisso e naquilo. Mas como é uma prova com 20 questões, se você for para a prova sem saber imperativo, você vai errar apenas uma. Então, todos os assuntos do edital, na minha visão, têm o mesmo peso de importância. Todos. Mas o que é mais importante? Tudo. Vai cair uma questão de cada coisa. Se a questão valesse mais ou menos, ok, mas é tudo valendo o mesmo ponto. Então, se você erra uma de acentuação gráfica ou erra uma questão de verbo, dá no mesmo. Então, vamos pensar. Seja estratégico. Se você tem dificuldade em alguma parte da língua portuguesa, mas aquela muita dificuldade, não vai pegar para estudar essa merda agora. Deixa para lá. Estuda aquilo que você tem força. Porque vale a mesma coisa. É bem capaz de você, não sei nada sobre figura de linguagem. Você vai decorar todas as figuras de linguagem? Eu não faria isso, vai cair uma. Se cair, mas vai cair uma. Então você vai lá, tá bom, uma eu vou chutar. Se cair, chuta metáfora, que normalmente você acerta. Aí já chuta, metáfora, o negócio vai. Se não tiver metáfora nas opções, vai aparecer uma eufemismo que você vai acertar também, né? Ou uma outra, normalmente é isso.
Em setando de FGV, então, é isso, tá? Então, quando você trabalha com, figura de linguagem, cara, se eu colocar questão de figura de linguagem, na minha visão não vai acrescentar em nada. Nada. Porque eu não vou poder dar uma aula de figura de linguagem, são mais de 20. É difícil, né? Tem como. Mas a acentuação gráfica você resolve a vida. Vai cair e vai cair acordo ortográfico. Então, assim, cara, é curto. Então, eu sei que eu não vou falar tudo de acordo. Vai pro Google e joga acordo ortográfico. Porra, tem. Se você não tiver, tem acordo ortográfico. Não precisa comprar isso, não. Vai para um site oficial. Vai estar lá. Entra na ABL, Academia Brasileira de Letras. Vai falar sobre acordo ortográfico. Enfim, e lê o que mudou. Que vai cair acordo. Não tenho dúvida. Não vai cair. Vovó tem acento. Porra, não vai cair. Vai cair. Claro, você tem que saber? Tem. Mas isso não vai ser o que vai definir a questão. Vai definir o seguinte: creem, tinha, agora tem? Não. Eu posso falar, o bebê fez cocô, mas eu também posso falar que o bebê fez cocó. O acento pode ser agudo ou circunflexo. Porra, então são detalhes. Imagina, o bebê fez cocó. Alguém fala assim? Não, mas se ele botar lá, podemos substituir bebê por bebê e cocô por cocó. Na moral, sério. Você lá na prova. Claro que tá errado, mas tá certíssimo. Então são coisas do acordo. É importante que você leia. Eu acho que vai cair um negócio desse, tá? Então não fique assim preocupado não. Creem. Por que antes possuía o acento? Por qual regra? Era no primeiro E ou no segundo E? Aí o cara faz isso na prova, na moral, uma redação. Não dá uma raiva dele? Dá sério mesmo. Cara, na moral, velho. Aí o cara, pô, aí eu fui perguntar uma vez pro aluno, falei, pô, parceiro, por que tu escreveu assim? Ele, pra garantir. Falei, podia ter dormido certo, né? Porra, perguntei, porra. Enfim, então isso aqui, numa aula teórica, né, que eu julgo necessário pra caramba, pra você que faz concurso público, tá? Eu chamaria isso de primeira regra do hiato, tá legal? Então, lembrando aí, hiato, por quê? Você separando a sílaba de creem, como é que fica? Creem. Isso é vogal e isso é vogal. Elas estão em sílabas separadas. Então, o nome disso aqui é hiato. Você vai verificar se a palavra tem ou não um hiato quando você separa a sílaba dela. Você não, olhando para a palavra tudo junto, você não consegue identificar um hiato. Então, você tem que separar para um hiato. São duas vogais, uma aqui e outra ali, elas, claro, se encontrando, né? Então, quando você tem creem, você iria acentuar todo e qualquer hiato formado por vogal repetida EE ou OO. Então, a creem, deem, leem, veem, voo, moo, abençoo, aperfeiçoo, não importa. Tudo tinha acento. Aí veio o acordo ortográfico e falou que o antes se transformou em exatamente isso aqui. Aí a minha pergunta: como é que você vai ler isso aqui? Creem? Não. Você continua lendo da mesma forma. Creem. Normal. Só não vai colocar mais o quê? O acento. Então, depois. Tá legal? Então, a todas as palavrinhas que pertenciam à regra do hiato, formado por vogal repetida EE e OO, todas, sem exceção, todas as palavras desta regra, todas, hoje, com acordo ortográfico, se a banca exigir o acordo ortográfico, que vai exigir, sem dúvida, mas sempre o confronto entre o antes e o depois, por isso não tem como, vai ter que estudar o antes e o depois. Né? Eu estou partindo do princípio que você já sabe o antes. A pessoa falei, olha lá na ABL, veja tudo que mudou, dê uma lida, porque vale a pena. É uma parte teórica que é curta, ligeira, não tem muito o que entender, é decorado mesmo, é muito rápido, você vai conseguir acertar uma questão
de acentuação gráfica, tá? Na minha visão, esse assunto vai cair com a reforma ortográfica. Então, antes e depois. Qualquer palavrinha que pertence a essa regra aí, tá legal? Pode falar. E? Por exemplo, ele tem, quando é verbo, ele continua com assim. Sim. Ele não. Mas olha só o que você falou. O tem. Ó, ele, verbo ter, né? Ele tem. Um é só. Eles têm. Um é só. Eu acho que eu já vi isso prova, que quando é verbo, vem como verbo, ele tem acento. Nossa, Como é que é? Não entendi. quando tem é verbo... Mas ele sempre é. Como verbo, Não, ele sempre é verbo. Sempre. então, e ele não tem acento sobre verbo? Presta atenção. Na regra antiga tem. Na regra nova, não. Nós estamos trabalhando com a regra nova. Melhor, se ele falar em regra nova, obrigatoriamente. Se ninguém fala nada, você pode usar a antiga e a nova. Até o final do ano, até dia 31 de dezembro. Mas assim, eu estou dizendo que ele vai cobrar nova. Você tem que saber o que mudou. É claro que você sempre viu assim. Você está falando que você viu o acordo ortográfico. Provavelmente. E ele colocou. Eu anulo a questão. Anulo com certeza. Não tenho o que discutir. Não. Mas você pode trazer a prova do Papa, que eu vou falar que não é. Com certeza não. Não tenho o que discutir. Isso aqui não tem nem discussão entre gramáticos. É e é. Acabou. Ponto final. É uma lei. Tem que seguir. Né? Você deve estar confundindo com isso aqui, ó. Ó, preste atenção. Você deve estar confundindo com isso aqui, ó. Eles veem e eles vêm. Este é o verbo ver e este é o verbo vir. Aí tudo bem. Não tem mais, teria. Não tem mais. E esse aqui continua, porque esta regra não foi alterada. Que é a regra que faz a diferença entre singular e plural dos verbos ter e vir. Aí, ok. Isso aqui não mudou, por isso que não acabou. Foi? Eu nunca vi em prova, por exemplo, uma palavra... Ó, eu quero que vocês julguem para mim. Eu posso apostar nisso numa prova. Texto da acordo. Hífen. Hífen tem acento, continua com acento, tudo ok. Por quê? Qual a regra dele? É uma paroxítona terminada em quê? Em N. Né? O Nzinho aqui. Aí, isso aqui. Eron. Porra, é o nome de um deus, é o nome de um... Tá. Eron. Tem E e O. Com acento, sem acento, mudou, não mudou. E aí? Ele pertence a que regra? A mesma regra de hífen. Porque antes de pensar numa regra especial, eu tenho que ter por base a regra geral. Quais são? Monossílabas, oxítonas, paroxítonas, que terminam em L, I, N, U, R, X, enfim. Paroxítonas terminadas em ditongo e proparoxítonas. A gente tem 5 casos de regras gerais. Se não fizer parte da regra geral, aí você vai começar a estudar a regra especial. Então isso aqui pode ser alvo de prova. Continua com acento? Continua. Porque ele não faz parte da regra de crer. Não faz. Faz parte da regra de hífen. Foi? Tudo bem ou não? Tá? Então beleza, mas cuidado com isso aqui. Isso aqui é meio doido. Tá? Meio doido mesmo. Mas traga a questão. Mas tem que trazer, hein? Porra. Vamos lá. Não vai esquecer não. Então, ó. Ele fala o seguinte. No texto, o vocábulo que mostra uma alteração de acentuação em função do último acordo ortográfico é letra A. Né? A letra B de bola, últimos. Separa a sílaba para mim de últimos, vai. Últimos.
mos. Qual é a sílaba tônica? U. Então ela é uma proparoxítona. Escreva ao lado que não houve alteração. Não houve alteração na proparoxítona, nem na palavra vítimas, porque é a mesma regra de últimos. A palavra é monossílabo terminado em quê? Em E. Então, quais são acentuados? Quais monossílabos que são acentuados? Monossílabas. Quais são acentuadas? Aquelas que terminam em quê? Em A ou AS, E ou ES, O ou AS. O ou AS. A palavra é um monossílabo terminado em A. Beleza. Regra geral, não sofreu alteração. Mantém. Igual a proparoxítona. E a palavra aí, tem que tomar muito cuidado. Como é que eu separo a sílaba de aí? Vamos lá. Vou botar aqui deste lado agora. Primeira regra do hiato ali. E aqui a segunda regra do hiato. É a palavra aí. Segunda regra do hiato. É uma regra especial também. Essas regras são fantásticas, tá? Segunda regra do hiato. Não sofreu alteração com o acordo ortográfico, tá? Não sofreu. A segunda regra do hiato diz o seguinte, que a segunda vogal do hiato, quando ela for uma vogal oral e for uma vogal I com S ou sem S, ou a vogal U com S ou sem S, você vai colocar um acento. A palavra mais clássica de prova é a palavra saída. Mais clássica. A palavra saída. Separe a sílaba para mim da palavra saída. Vai. Sa, I, da. Legal. Sílaba tônica. Qual é? A sílaba mais forte. I. Isso aqui é um hiato. Ó, A e I. É um hiato. E essa aqui é a segunda vogal do hiato. Essa vogal é oral. Oral porque não é in, é I. Se fosse in, an, on, isso seria nasal. Então é I, A, O, U, é oral. Então ela é oral. Segunda vogal oral e a vogal I faz parte da regra. Então, a palavra saída pertence a uma regra chamada regra do hiato. Não houve alteração nesta regra do hiato. Mas nesta regra do hiato houve. Então a palavra aí, que ele colocou acentuada, vamos lá, separa a sílaba. A, I. Mesma coisa. Segunda vogal do hiato, oral, I, leva acento pela segunda regra do hiato. Idêntica à palavra saída. Só coloquei saída porque é mais didática aí, mais comum no nosso dia a dia de estudo. Tá? Beleza? Beleza. Vamos lá, hein? Então, gabarito. A. Gabarito letra A. Gabarito letra A, 39. 40. A correção na acentuação gráfica faz parte do cuidado com a norma culta na redação de um texto. A opção que apresenta um vocábulo do texto 3, que é acentuado graficamente por razão distinta das demais, ele quer uma razão distinta, diferente. E aí? Letra B de bola, famílias e tal. Esta regra aí de famílias é a famosa paroxítona. Ó, paroxítona que termina em ditongo. Terminada em ditongo. Como assim, Pedro? Quando você tem a palavra aqui, ó, a palavra pátria. Como é que eu separo a sílaba de pátria? Bora. Pá. Quando tem acento no final, na anterior, o finalzinho é junto. Eu vou dar uma comparada aqui com outra palavrinha que você ficar um pouco mais esperto. Ó, o que está escrito aqui? Bora aqui. Vamos. O que está escrito aqui? Mágoa não. Vamos lá. Agora vamos lá. Lê de novo. Vai. O que está escrito aqui? E aqui? Então, perceba que não tem acento aqui. Então, quando não tiver acento, como é que eu separo? Ma-go-a. Mas quando tiver um acento, porra, acredite em mim, vai ser junto no final. Pô, mas eu já escutei, Pedro, de proparoxítona eventual, de não sei o cacete. Vai ser junto no final. Não tem o que discutir, não.
Hoje não. Uma turma teórica a gente discute. Então, ó, como é que eu separo? Guá. Mas eu não conheço um ser humano que fale, nossa, amágua. Ah, por quê? Porque o finalzinho é junto, cacete. Né? Você fala mágoa. Na hora da fala, você pode até falar mágoa. Ela parece ser uma proparoxítona eventual, né? Mágoa. Você separa. Não, mas na prova. Pareceu acento, filho. O finalzinho é junto. E se é junto, tudo igual, ó. Ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Ela é uma paroxítona terminada em ditongo. E é acentuada por isso. A mesma coisa com a palavra famílias. Olha aí. Separa a sílaba de famílias para mim. Vai. Liás. Pô, mas tem acento no anterior, finalzinho é junto. Acabou. Pedro, mas esse liás aí é ditongo? É, só que é um ditongo no plural, mas é um ditongo, pô. É um ditongo. Então a letra A é uma paroxítona que termina em ditongo. Na letra B eu tenho a palavra país. Pô, país, saída, aí, país. Como é que eu separo a sílaba de país? Bora, gente. País, ó. País. Seria uma oxítona, mas ela não consegue entrar na regra das oxítonas. Por quê? Quando é que a oxítona vai ser acentuada pela regra geral? Quando que vai ser acentuada? Quando terminar em aás, és, os, em e ens. Então você tem aí uma oxítona que termina em is. Porra, não entra na regra geral. Pô, então ela vai ter que entrar em qual regra? Segunda regra do hiato. Sobrou isso aqui para ela. Ah, segunda vogal, ó. Segunda vogal, oral, e com S pode ser, tá? Segunda regra do hiato. Ela é a palavrinha da resposta, né? Mas a gente tem que justificar as outras. Aí outra, rodízio. Bom, beleza, como é que separa rodízio? É zio ou é zio? Zio. Paroxítona terminada em ditongo. Mesma coisa de famílias. Água, como é que eu separo? Água. Paroxítona que termina em ditongo. Como é que eu separo desperdício? Desperdício. Não é cio, não, é cio. Paroxítona que termina em ditongo. Essa é a ideia. Foi? Então, gabarito tem que ser que letra? B de bola, questão número 40, sem dúvida, B de bola. Questão número 41. A palavra abaixo, cuja acentuação gráfica está corretamente justificada. Corretamente justificada. E aí? Letra? Letra E? Gás. É oxítona? Não, ela é monossílaba. Galera, para ser uma oxítona, qual é a definição? Última sílaba tônica. E para ter uma última em qualquer situação da vida, eu tenho que ter no mínimo quantos? Perfeito, é isso. Então, você tem que ter isso, senão não vai, tá? Beleza. Aí, ó, letra E já foi para o espaço. Letra D, dá acento diferencial da combinação de nada. É monossílabo terminado em A. Letra C, métodos. Palavra paroxítona. Parou? Ela é o quê? Proparoxítona. Irá. Ah, é curtinha, monossílaba. Porra, separa a sílaba. Irá. Oxítona. Tá fora. Não é monossílabo. E concluíram a regra do hiato ali, tá? Gabarito. A. 42. A palavra Mesopotâmia. Como é que eu separo? Mesopotâmia. Qual é a regra? Paroxítona terminada em ditongo. Preste atenção. Eu estou colocando as palavrinhas, eu escolhi as questões, existiam várias questões de acentuação gráfica. Daquelas regrinhas em que acredito. Essa paroxítona terminada em ditongo é o capeta. Porque na prova você cisma em separar o finalzinho. Aí você cisma em chamar de proparoxítona. Aí é trolha na certa. Então eu estou insistindo nela. Tá? Vamos lá.
recebe acento gráfico pela mesma razão que os seguintes vocábulos. Veículos. Separe para mim. Veículos. O que é isso? Proparoxítona. Então, se a primeira já não é paroxítona, já não é paroxítona terminada de tongo, já posso eliminar. Tá? Trenós seria o quê? Oxítona. Letra B, trenós, oxítona. Máquina, proparoxítona. Letra C, máquina, proparoxítona. Letra D, como é que se separa? Obstáculo, como é que é? Obs. Taculo. Obs. Tudo junto. BS, ó, tudo junto, né? Tá? Aí um cara separou assim, ó. Obstáculo. Que é como ele fala, normal. Só que o BS sozinho ali, os dois, formam sílaba. Porque para ter sílaba tem que ter. Isso é o princípio do teu nascimento. Tá? Nasceu. O que a criança faz quando nasce? Pronuncia o quê? Vogal. É tudo vogal. Porque não tem obstáculo. Nasceu, já sabe vogal. Porra, né? Desde criança. Rapaz, pô. Vamos lá. Obstáculos também estão pro paroxítona. Água. Paroxítona terminada em ditongo. E ganância. Também. Gabarito. Letra E. Tá vendo como você não tá enxergando muita dificuldade? Na primeira, na segunda, daqui a pouco você se acostuma já. Repetição. Então isso aqui é uma questão que vale o mesmo peso de uma questão de imperativo. É o mesmo peso. Então se você tiver que escolher o que acertar, isso é mais fácil, né? Vai logo lá. Se der tempo, faz imperativo. Pô. São 20. Pô, tudo igual. Mesmo peso. Acentuação gráfica ou uma de interpretação textual, que tem um texto de 20 linhas e uma questão de interpretação. Que eu acho que vai cair assim. De 20 questões, acho que vai ter 3 textos. E vai ter o texto número 3. O terceiro texto vai ser um texto escroto de grande, com uma questão de interpretação e 4 de gramática no mínimo. Se eu fosse você, não leria o texto. Deixaria, dou nem aí. Caguei. Se der tempo eu leio. Nem isso eu faria. Não leria. Não leria de raiva. Pega uma questão, um texto enorme, aí vem 5 questões. Tem que ser sagaz, pô. Dá uma olhadinha nas questões antes de ler o texto, pô. Pô, só uma de interpretação. O resto é crase, gramática. Vai ler texto pra quê? Uma? Vou perder, sei lá, 20, 15 minutos, porque aí é o texto maneiro. Normalmente é um texto maneiro. É um texto que, tipo, sabe? Aí você começa, tu gosta pra cacete, aí você fala assim, agora eu vou entender. Aí tu sai da prova tirando uma onda, entendi pra caraca o texto 3. Cacete, uma questão. Porra, pra que você vai fazer uma questão dentro de 15 linhas? Vai ser um texto 3, hein? Isso que eu tô te falando. Serão 3 textos na sua prova. 3 textos. Vai ser uma provinha maneira. Ó, caraca, Pedro, se forem 3 textos... Porra. Pedro, vamos lá. 43. E aí? 43. A palavra abaixo que é escrita obrigatoriamente com acento, por não existir uma palavra correspondente sem acento, é... E aí? História. Existe historia? Existe. Do verbo historiar. Eu historio, tu historias, ele historia. Mas existe a palavra história, né? Esse substantivo aí. Nós. Existe nós, existe o quê? Nós. Nós pode ser pronome reto, pode ser pronome oblíquo tônico, e o nós seria pronome oblíquo átono. Né? Científico. Cientifico, do verbo cientificar. Até. Ate, do verbo atar. Espero que eu ate direitinho aí. Tal, atar. E única. Porra, única não tem. Tem como. Né? Então, gabarito. Letra E. Letra E. Questão 44. Assinale a alternativa que indica que a palavra só pode ser empregada com acento grave. Tá vendo que ele repete até a palavra? Porra, qual a resposta? Científico pode ser científico. Pode ser e. Até pode ser ate. Vítima pode ser o quê? Vítima.
Vitima, ele vitima, né? Ela vitima. E físico só pode ser físico. Físico, dedo dado. Foi? Ele até repete. 45. Assinale a alternativa em que indica os vocábulos do texto que não são acentuados pela mesma regra de acentuação gráfica. Não são pela mesma regra. De cara. Letra A. Após é oxítona. E só é o quê? Monossílabo. Acabou. Só aí já responde a questão. Agora, na letra B de bola, Petrópolis e Óbidos, ambas são proparoxítonas. Possuíam e constituídas segundo a regra do hiato. Através e também, elas são oxítonas. Vácuo e municípios, elas são paroxítonas terminadas em ditongo, aquilo que mais cai na prova. Tá? Gabarito. 45, letra A. Beleza? Da 46 para frente, faz depois do intervalo. Bebo uma água, tomo um café. Intervalinho aí rápido.